Boa tarde. O nosso trabalho é o impacto do trabalho remoto em um órgão público do interior do Piauí durante a pandemia da Covid-19. Os integrantes são Douglas Brito Silva, Francisco Vitor de Souza Pereira, Jacane Memória da Silva e Rosa Kathleen Souza Santos. Bom, esse trabalho tem como objetivo apresentar quais foram os impactos do trabalho remoto nas pessoas de um determinado órgão público. Em 12 de março de 2020, foi declarado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, o início da pandemia da Covid-19, ocasionando assim obrigatoriamente algumas medidas de segurança, como o afastamento social e o fechamento temporário de serviços considerados não essenciais. Bom, essas medidas afetaram a maioria desse serviço, inclusive os órgãos públicos que tiveram que adotar essas medidas. E como esse serviço não podia parar, foi adotado o teletrabalho, ou o trabalho remoto. E a gente vai No referencial teórico, irei falar sobre o conceito do trabalho remoto, em que, de acordo com Rosenfeld e Alves, 2011, o trabalho remoto está relacionado ao serviço realizado fora do ambiente de negócio, que, por meio da tecnologia da informação e comunicação, permitindo a conquista em decorrência do trabalho independente do local ocupado pelo servidor. E após as circunstâncias atuais diante da pandemia, em razão da necessidade de distanciamento social, o trabalho remoto ganhou visibilidade no mercado de trabalho, sendo realizado através das tecnologias de comunicação. E é por isso que Araújo 2021 e Leigh 2020 observaram que o trabalho remoto ocasionou mudanças significativas na rotina dos brasileiros, pois foi necessária uma reorganização das atividades diárias da maioria dos indivíduos, uma vez que tais mudanças culminaram na elevação dos gastos financeiros, como da energia elétrica, aquisições de planos da internet que ficaram mais caros e compras de aparelhos. No próximo slide, irei falar dos órgãos públicos, em que, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, 1975, os órgãos nada mais que círculos de atribuições, os feixes individuais de poderes funcionais repartidos no interior da personalidade estatal e expressados através dos agentes neles promovidos, em que nos setores administrativos públicos é formado por conjunto de agentes, serviços e órgãos estabelecidos por um Estado, com o objetivo de administrar certas áreas públicas da sociedade, como a de assistência social, Secretaria da Educação e da Secretaria de Saúde. E a gente vai mostrar algumas dificuldades enfrentadas por esses órgãos. Mello cita algumas dessas dificuldades, que foi o acesso a equipamento para a execução do trabalho, uma conexão de internet estável e de qualidade, um espaço adequado e tranquilo, e o entendimento das atividades a serem realizadas e a utilização de novos sistemas. Como foi pego de surpresa, não teve assim uma preparação adequada. Muitos funcionários não estavam preparados e adeptos para realizar esse tipo de trabalho, e a qualidade desses equipamentos e da internet não foi adequada. A TIC Domicílios realizou uma pesquisa que mostrou, durante esse período, que a empresa não estava preparada, o Brasil não estava preparado para receber essa adequação a esse trabalho. E Costa cita alguns pontos positivos do trabalho remoto, que foi a melhoria nos horários, a proximidade com a família e a economia de recursos. Metodologia. O método de pesquisa usado nesse artigo foi o qualitativo, com caráter descritivo, assim coletando mais informações sem fazer interferência ao entrevistado. A coleta de dados desse artigo escolhida foi o roteiro de entrevista. Essa ferramenta permite coletar mais informações nas questões de cunho empírico. Os setores escolhidos foram o setor administrativo, educacional, assistência social e o da saúde. Análise e discussão dos resultados. Os resultados da pesquisa foram os seguintes. Sobre o processo de adaptação quanto à forma de trabalhar remotamente, a maioria dos entrevistados citaram que de início foi um processo muito difícil. Eles passaram por esse processo de adaptação e falaram que foi bem difícil, porque inclusive em alguns desses setores eles imaginavam que ele não pudesse ser feito de maneira remota.
E ainda, dentro do processo de adaptação, eles tiveram que fazer, né, escalas de trabalho para alguns setores. Enquanto alguns estavam trabalhando com reduções de dias, outros tiveram que fazer revezamento, né? Então, uma parte estava dentro do seu local de trabalho, enquanto outra parte estava trabalhando de forma remota. O aumento considerável nas horas de trabalho durante a pandemia foi um outro aspecto constatado nos resultados dessa pesquisa, né? Porque eles falaram que de início tiveram que aumentar a jornada de trabalho para poder conseguir dar conta da demanda que estava muito alta, né? Porque tiveram que deixar de trabalhar abruptamente, então eles tiveram um acúmulo de trabalho. Quando questionado sobre a preferência de se trabalhar de forma presencial, híbrida ou de forma remota, a maioria respondeu que opta pelo sistema híbrido, até porque foi constatado que todos esses setores trabalharam de forma híbrida durante esse período de adaptação. E até eles citaram pontos positivos para esse tipo de trabalho, né? Alguns falaram que preferiam trabalhar de maneira remota e outros disseram que a produtividade era até maior, né? De forma híbrida, achavam que a produtividade deles era melhor e que essa forma de trabalho era até mais adequada. Alguns pontos positivos, né, sobre o trabalho remoto. O isolamento para impedir o contágio dos funcionários, evitando que a doença se espalhasse dentro do local de trabalho, né, porque eles não poderiam, de certa forma, fechar completamente os seus setores, a contemplação de servidores com cursos, né, já que a maioria tinha que fazer deslocamento para fazer esse curso e sendo de maneira online todos poderiam fazer, e também tiveram pontos negativos, né? Algumas das atividades não puderam ser realizadas com eficácia de maneira remota e não ter recursos para solucionar problemas e a ausência da interação com os colegas no dia a dia de trabalho. Buscamos saber sobre essa interação com os colegas no dia a dia de trabalho de maneira separada. Então, a gente pode observar que eles responderam que sentiram muita falta uns dos outros, né? Porque o trabalho presencial, além do desenvolvimento das atividades, esse mesmo ambiente também proporciona momentos de diversão e descontração entre eles e construção das relações pessoais. Dentre os problemas enfrentados com o uso das tecnologias, com Wi-Fi, software, a falta de estabilidade foi a maior dificuldade apontada por eles, né? Eles falaram que eles tiveram muitas dificuldades nas questões das reuniões online, problemas nos servidores, porque na cidade tem muita instabilidade com a falta de internet, até pelo fato da cidade ser pequena, né? Então, a pesquisa também buscou saber o que eles achavam sobre as suas habilidades de colaboração com a equipe, se melhorou, piorou, se estava estável. Então, segundo os entrevistados, a maioria respondeu que melhorou, mas teve alguns que manteram-se estáveis e outros que não puderam, né, se adaptar de forma correta. Quando questionado como eles estavam se sentindo em relação à sua produtividade, se aumentou, diminuiu ou se estava após o trabalho remoto, alguns entrevistados, como o entrevistado 4, respondeu que quando se passa por um desafio como esse, acredita-se que muitos aprendem e melhoram sua produtividade. O entrevistado 3 falou que a pandemia acabou nos assustando um pouco nesse serviço, mas acabou afetando também a produtividade. O entrevistado 2 falou que se mantém estável, mas muitos dos dias foram improdutivos, pois desenvolveu ansiedade, angústias, né? Dentre isso, o cansaço físico e mental, que consequentemente torna a profissão improdutiva.
Questionou-se a respeito de quem soube diferenciar ou colocar limites no trabalho em casa e na relação entre a vida pessoal e profissional. Eles falaram, né? Alguns falaram que soube colocar limites, outros falaram que não, que mesmo que estando sozinho se confundia com os trabalhos domésticos, os afazeres de casa com os horários de trabalho. Analisando sobre as distrações ocorridas no trabalho em casa, os entrevistados destacaram algumas pelos quais eles passaram, né? Que é poder ter o celular sempre à mão, então é uma das maiores distrações, querer fazer as atividades cotidianas, visitas em horários inoportunos e a falta de concentração e foco para poder fazer suas atividades. Observamos como os entrevistados dos setores públicos se sentiam em relação ao trabalho remoto. O entrevistado 1 relatou que hoje vê que o trabalho remoto não possui as mesmas qualidades do trabalho normal, mas o entrevistado 2 fala que se fosse o trabalho remoto, a taxa de desemprego teria aumentado bem mais, né? O entrevistado 3 fala que foi mais tranquilo, mas com muitas coisas a melhorar. E o entrevistado 4 acredita que, se bem estruturado, o trabalho remoto pode ser que ganhe cada vez mais espaço, mas observando que dentro do seu local de trabalho há setores em que o trabalho híbrido ainda é a melhor opção. A conclusão. O objetivo do artigo foi buscar compreender o impacto do trabalho remoto de um órgão público do interior do Piauí durante a pandemia. O trabalho remoto foi a solução durante a pandemia para os órgãos públicos, uma vez que a realização são necessários recursos tecnológicos e comunicação à distância. Mesmo o trabalho remoto seja uma tendência para o futuro, é um desafio, pois as principais dificuldades são a de concentração, comunicação e a gestão de tempo, e a baixa motivação, assim impactando a motivação no trabalho. E com isso, a gente entendeu que o objetivo do trabalho foi alcançado, pois o artigo buscou mostrar como foi o desafio dos colaboradores do órgão público do interior do Piauí durante a pandemia do Covid-19.